Olá, bom dia. Tudo bem com você, queridos amigos? Que Deus abençoe a todos vocês, onde vocês estão, e que nesse momento você possa sentir a presença de Deus aí do seu ladinho, onde você está. Agora vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje nós estudaremos o Salmo 138. Convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la no Salmo 138, de onde Deus hoje tem uma palavra de esperança para cada um de nós. Salmo 138. Antes, eu convido você a uma oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por mais um dia de repouso. Que o Senhor possa nos dar uma ótima sexta-feira e que possamos, nesse momento, sentir a tua presença ao nosso lado ao estudarmos a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão acamadas nos leitos dos hospitais e também os profissionais de saúde que estão cuidando desses doentes. Que o Senhor possa restaurar, Senhor Deus, a quanto for da sua vontade. Pai querido, Pai de amor, fica conosco agora ao estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O salmo que queremos ler, o Salmo 138, e o título desse salmo é Gratidão a Deus por sua fidelidade. O primeiro verso diz assim: Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondestes e alentaste a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Este é um dos 8 últimos salmos de Davi. Davi escreveu, particularmente aqui, mais da metade dos 150 salmos que tem aqui do livro dos Salmos, e estamos nos 8 últimos salmos de Davi. Davi, queridos amigos, foi um homem muito perseguido neste mundo. Antes de Davi subir ao trono, ele pega uma nação dividida. Era projeto de Satanás que o povo de Deus continuasse dividido e que, ao dirigir ali o povo de Deus, ao um rei ali estar dirigindo o povo de Deus, que esse rei fosse um rei promíscuo, um rei orgulhoso, para que ele não pudesse ter ali Deus na vida dele. Satanás queria que o governante do povo de Israel fosse um líder fraco, onde ele poderia controlar esse líder. Mas Davi, queridos amigos, Davi não foi um líder fraco. Apesar de Davi ter caído em pecado, não uma nem duas, mas várias vezes, mas Davi é o homem conhecido como o segundo coração de Deus. Sabe por quê, queridos amigos? Porque Davi, como o rei de uma grande nação, uma nação poderosa que foi o povo de Israel, nos dias de Davi, quando Davi unifica o povo de Israel, Davi, queridos, sendo um rei poderoso, ele se prostra diante do Deus Todo-Poderoso. É esta imagem que fica tão clara dentro desse salmo. Davi sendo o rei que ele era, Davi sendo quem ele era, ele sabia que tinha um Deus a quem ele tinha que prestar contas. Sabe, queridos amigos, o maior problema do ser humano é que ele acha que ele não tem que prestar contas para Deus. O maior problema do ser humano é que ele acha que tudo que ele faz aqui, todas as coisas vão acontecer aqui em cima dessa terra mesmo, eu não tenho que prestar conta para ninguém. Não, queridos, não. A palavra de Deus diz claramente ali no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, que eu quero ler com vocês. Já li várias vezes esse verso, mas quero reler ele com vocês, porque esse verso, na verdade, queridos amigos, ele lembra o nosso compromisso com Deus. Eclesiastes, capítulo 12, aqui no versículo 13, olha o que diz a palavra do Senhor. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos,
porque este é o dever de todo ser humano, de todo aquele que Deus criou. Então, qual é a obrigação de cada um de nós? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque foi para isso que Deus nos criou. E Ele vai trazer juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Davi sabia claramente, queridos amigos, que ele era apenas um rei que estava ali governando um povo para Deus. Quem era o verdadeiro rei do povo de Israel? Deus. Davi era apenas um sub-rei que servia a um outro rei. Ah, queridos amigos, se todos soubessem disso, se todos os governantes do mundo soubessem que eles não governam um planeta, eles apenas estão aí para servir ao Deus Todo-Poderoso, e servir ao Deus Todo-Poderoso deveriam ser reis ou deveriam ser governantes melhores do que eles são. Mas, na verdade, tem muitos aí que são orgulhosos. Queridos amigos, sabe por que esse mundo ainda está sendo mantido? É porque Deus tem um propósito para essa terra, mas não para o planeta em si, porque o planeta em si já está condenado à destruição. Mas Deus tem um propósito bem claro na vida das pessoas que habitam nesse planeta. Mas para que todos possam saber que Deus tem um propósito na sua vida, todos têm que se curvar diante de Deus, fazer como Davi fez. Olha que interessante. Eu te darei graças, eu engrandecerei o teu nome, diz Davi, de todo o meu coração, na presença dos poderosos. Não terei vergonha de falar do nome de Deus Todo-Poderoso porque para estes vou cantar louvores. Aí ele diz assim, voltado para o teu santo templo. Era um costume dos israelitas, aonde eles estavam, orar virado ou com a janela aberta do lado de Jerusalém. Era isso que Daniel fazia. Daniel, queridos, ele orava 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta para o lado de Jerusalém, porque ele sabia muito claramente que o templo era o lugar onde estava a arca de Deus, e ali onde está a arca de Deus, ele se curvava diante da presença de Deus, virado para lá. Mesmo estando em Babilônia, ele sabia quem era o seu Deus. Querido amigo, viver nesse mundo não é uma desculpa para você achar que você pode fazer qualquer coisa. Viver nesse mundo é você saber, queridos amigos, que você tem que prestar contas a um Deus Todo-Poderoso e saber que Ele está sempre de olho sobre cada um de nós. O olhar do Senhor está sobre cada um de nós. Agora, amigos, em qual ou para qual Deus você está curvando a sua fronte? Para qual Deus você está se prostrando? Muitos estão se prostrando diante de uma mulher, muitos estão se prostrando diante de uma prostituição, muitos estão se prostrando diante de um carro, diante de deuses criados, deuses modernos que nós criamos hoje na nossa vida. Em qual rei ou para qual Deus você está se curvando? Esta é a pergunta, querido amigo. Davi está dizendo, eu me curvo somente para o Deus de Israel, e para o Deus de Israel eu me prostrarei para engrandecer o teu santo nome diante de poderosos. Às vezes nós negamos a Deus diante de pessoas, diante de autoridades. Tem pessoas que negam a Deus diante dos seus patrões. Quando o patrão fala assim para ele assim, por que você guarda o sábado? Tem pessoas que dizem assim, não, eu não guardo o sábado, não sou adventista do 7º dia. Tem pessoas que dizem assim, eu não sou crente não. Tem vergonha de dizer que se prostra diante de Deus. Nós deveríamos sentir orgulho de dizer que servimos ao Deus Todo-Poderoso. Eu me sinto orgulho de dizer para vocês, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, e esse Deus tem uma palavra viva. É isso que ele diz aqui, olha só que interessante. Olha só o que ele diz aqui. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força da minha alma. Todos os reis da terra louvarão o nome do Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Amigo, como é que essas pessoas vão louvar o nome do Senhor? Como esses poderosos poderão louvar o nome do Senhor? Somente quando o servo do Deus Altíssimo proclama o Evangelho. Somente quando o servo do Deus Altíssimo, ele louva o nome do Senhor. Amigo querido, sabe, Deus hoje Ele está, queridos amigos, alistando pessoas para o seu exército. Querendo dizer para você assim, você quer fazer parte do meu exército? Se você quer hoje fazer parte do meu exército, eu hoje estou alistando você para um exército vencedor, o exército do Rei da Glória. Quem é ele? Aquele que em breve virá nas nuvens dos céus. Então, se você hoje quer se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, você precisa conhecer a vontade desse Deus,
para você não se prostrar diante do inimigo de Deus. Querido, sabe o que o diabo usou para enganar a Eva no jardim do Éden? O diabo usou a palavra de Deus para enganar. E sabe o que é o pior? Muitos falsos profetas estão usando a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, para enganar as pessoas, para tirar as pessoas da verdade. Querido amigo, hoje, se você se prostra diante do Deus verdadeiro, Deus está querendo que você hoje fale para todas as pessoas que esse Deus em breve vai voltar. Então, ele diz assim: o Senhor é excelso, contudo, ele atenta para os humildes, ele observa os humildes, ele ouve a oração desses humildes e ele conhece os seus inimigos de longe. Ele sabe quem são os humildes, aqueles que se prostram, e sabe também claramente quem são aqueles que não se prostram hoje diante do seu nome. Querido amigo, um dia se nós não prostrarmos por bem, a gente vai se prostrar por mal diante de Deus. Vamos reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, mas aí será tarde demais. Hoje Deus quer que você o reconheça como o Deus da sua vida, entendendo que Ele tem um plano para você e para toda a sua família. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos inimigos. Verso 8. O que diz respeito a mim, Senhor, levará a bom termo. A tua fidelidade, a fidelidade de Deus para com a sua aliança, dura para sempre, e Ele não desampares as obras das tuas mãos. Queridos, nós somos obras das mãos de Deus. Ele jamais vai desistir de nós. Agora, se você o rejeitar, você vai estar cometendo o pecado contra o Espírito Santo. Não rejeite a voz do Espírito Santo hoje falando ao seu coração. Se prostre diante do Deus vivo. Se prostre diante da verdade que é contida dentro da sua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe você e toda a sua família e que você possa hoje entender que Deus está chamando você para fazer parte do exército do Deus vencedor. Que Deus assim o abençoe e faça a sua escolha, querido amigo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém.